Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais essa aula do Vida e Missão. Temos trabalhado o tema Quem é Jesus? Especificamente nas últimas aulas, os títulos de Cristo. Hoje falaremos do título atribuído a Jesus no Novo Testamento, Kyrios. Kyrios é o termo que traduzimos comumente como Senhor. É uma palavra que tem uma vasta gama de usos na língua grega, desde formas cotidianas de uso comum até tratativas com endereçamento a governantes, reis e pessoas importantes. Kyrios tem suas raízes na Grécia Antiga e foi sendo moldada e transformada por diversos contextos históricos e culturais. Já na Grécia Antiga, Kyrios era uma palavra usada como um título de respeito, consideração e importância. Governantes, líderes militares eram tratados como Kyrios. Em contextos domésticos, a palavra era usada para se referir àquele que era o chefe da casa ou o chefe da família. Ou ainda a tratativa que se deveria dar a partir dos escravos ao seu senhor. Na cultura judaica antiga, o termo Kyrios aparece a partir da tradução da Bíblia para a Septuaginta e do helenismo durante o domínio grego da maior parte do mundo. A Septuaginta não é matéria da nossa aula, mas apenas para contextualizar, é a tradução do texto hebraico para o grego mais importante utilizado no mundo antigo. O tetragrama sagrado, o nome de Deus, foi então traduzido por Kyrios, já nessa versão bíblica do Antigo Testamento. Nesse contexto, por óbvio, a palavra Kyrios também entre judeus assumiu grande importância, já que era usada para designar o próprio Senhor Deus na sua sacralidade e na maneira respeitosa com que os judeus tratavam o nome de Deus. No início do cristianismo, o termo Kyrios assumiu ainda um significado mais forte e importante. Para os primeiros cristãos, o uso do termo Kyrios, se referindo a Jesus, era uma autenticidade, uma declaração da divindade desse Cristo. Lembre-se que a primeira igreja é feita de judeus que usavam de maneira corrente a Septuaginta como sua Bíblia, isso é, a tradução do texto hebraico para o grego, língua comum falada, e sabiam que o nome de Deus ali transcrito, traduzido, ficou como Kyrios. Por isso, atribuir a Jesus o termo Kyrios era muito importante para esses judeus e para essa primeira igreja. Portanto, esses primeiros irmãos judeus convertidos a Jesus, quando declaravam que Cristo era o Kyrios, faziam uma poderosa declaração de fé. Era um indicativo que eles não viam Jesus apenas como um grande mestre com palavras de sabedoria e ensino ou como um profeta, mas que conseguiam reconhecer a divindade e o senhorio de Jesus. John Frame, importante teólogo reformado, diz que o termo Kyrios, traduzido na Septuaginta do Antigo Testamento, era usado como um indicativo de autoridade suprema, para falar sobre um Deus soberano sobre todas as coisas. Ele aponta o quanto isso fica evidente, por exemplo, em Isaías 45, versículo número 5, onde o texto bíblico diz: Eu sou o Senhor, isso é, Kyrios, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Louis Berkhoff, sistemático reformado, importante, lido nos seminários, repontua a história de Kyrios do Antigo Testamento para dizer que todas as vezes que as traduções de grego usam o termo Kyrios para Deus, está sendo destacada a sua autoridade e soberania sobre toda a criação. Michael Horton vai indicar o uso pessoal, relacional do termo. Ele argumenta que quando os tradutores do Antigo Testamento decidiram substituir traduzindo o tetragrama para Kyrios, eles também queriam indicar esse senhorio de proximidade de um Deus que é relacional com o seu povo. Óbvio, isso ficaria muito mais claro em Cristo Jesus, o Deus encarnado no mundo como homem. R.C. Sproul, teólogo reformado, quer destacar principalmente que o termo Kyrios, usado nas traduções do Antigo Testamento para o grego, fala também de um Deus único, com a diferenciação de todas as divindades que possam existir à sua volta e das crenças de um mundo antigo. Kyrios para R.C. Sproul, portanto, é um chamado à lealdade e à adoração única a esse Deus que é único. Em resumo, de todos esses autores reformados e interpretações, o termo Kyrios, quando aplicado a Deus nas traduções do Antigo Testamento, são uma afirmação incontestável da soberania e autoridade de Deus sobre todas as coisas. Apesar do uso comum da língua grega de Kyrios como um termo de respeito cotidiano, para os judeus que traduziram a Bíblia, essa tradução e essa palavra era usada de maneira única para falar sobre esse senhorio e sobre esse Deus relacional que nos convida à adoração única a um Deus único. Cornelius Van Til, então, destaca e pontua: o termo Kyrios é uma declaração de fé e um convite à fé num Deus verdadeiro. O termo usado no Novo Testamento, aplicado a Jesus em todos os textos dos Evangelhos, nos traz então coisas importantes a pensar.
Por exemplo, no primeiro evangelho escrito, no capítulo 11, verso 3, os discípulos se referem a Jesus como o Senhor, isso é, Kyrios. Em Lucas 2,11, no anúncio de Jesus e do seu nascimento, nós encontramos o texto bíblico tão proclamado no Natal, dizendo: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, Kyrios. Tanto para Michael Horton quanto para R.C. Sproul, a afirmação de Kyrios relacionada ao nome de Jesus no Novo Testamento é uma declaração de fé a respeito da sua divindade. Esses primeiros irmãos já compreendiam a partir do anúncio do Evangelho que ali estava bem mais do que um mestre moral, ético, ou com uma filosofia e ideologia sendo ensinada, mas o Deus vivo e soberano. Na declaração desses irmãos, o Kyrios. Além disso, há um componente subversivo na declaração já desde o início da igreja, quando usavam o termo Kyrios para falar sobre Jesus. O termo era aplicado para falar a governantes e autoridades romanas que dominavam o mundo daquele período. Aqueles primeiros irmãos, na sua simplicidade, mas também na sua compreensão do Deus do Antigo Testamento, declaravam que Cristo tinha autoridade sobre qualquer governante daquele período ou divindade pagã. Por isso ele era o Kyrios. John Frame destaca o quanto essa palavra ou esse desígnio de título a Jesus como Kyrios é chocante no período do Império Romano, já que Kyrios era o termo usado principalmente para se referir ao imperador, que esperava ser honrado como tal. Ao se referir a Jesus como Kyrios e não imperador, os primeiros cristãos também desafiavam o império, declaravam sua lealdade e sua compreensão de Jesus acima de todos esses governantes. Embora os 4 evangelhos utilizem o termo Kyrios, eles têm diferenças nas suas aplicações. Em Marcos, o termo Kyrios é usado com menos frequência do que em Mateus ou em Lucas. Isso porque o público Marcos de alvo é diferente. Por outro lado, no evangelho de João, o termo Kyrios é usado de maneira muito significativa e recorrente. João quer enfatizar o fato de que Jesus não era apenas o Christos, o Messias de Deus, mas também o Kyrios, o Senhor soberano sobre todas as coisas. R.C. Sproul quer destacar o fato de que na teologia de João, que encontramos no Evangelho, ele quer declarar a coexistência e perfeita unidade que existe entre Pai e Filho. Isso é, que o Deus do Antigo Testamento, que é Kyrios, Senhor sobre toda a criação, se manifesta e é Jesus Cristo, a palavra encarnada, e o Deus agora sobre toda a criação também, coexistente com o Pai. Ficam claros alguns destaques e que teólogos reformados têm visto desde o início nas suas leituras dos evangelhos e dos textos do Novo Testamento. A indicação de Jesus como Kyrios é a indicação de que esses primeiros irmãos e as figuras apostólicas, os discípulos, compreendiam Jesus como o Deus do Antigo Testamento. Que a mesma divindade e sacralidade do nome dado ao Senhor na tradução Septuaginta do Antigo Testamento é dada a Jesus Cristo desde o início. Esses irmãos e os apóstolos indicavam, portanto, a soberania de Deus em Jesus Cristo, a sua divindade e a vocação do seu chamado. De maneira igual, Paulo, o apóstolo de Jesus, em todas as suas cartas, por diversas vezes se referiu a Jesus como Kyrios, indicando sempre sua divindade e autoridade. Como em Filipenses 2,11, onde disse que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Kyrios, o Senhor. Paulo faz uma afirmação unificada a respeito da divindade e igualdade entre Deus Pai e Deus Filho, por exemplo, em 1 Coríntios. No seu capítulo 8, verso 6, Paulo diz o seguinte: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas procedem, para quem vivemos, e um só Kyrios, Senhor, Jesus Cristo, para o qual todas as coisas existem e nós também. Nesse texto, Paulo está redeclarando o Shema, Deuteronômio 6,4, que é repetido e sacralizado e importante para os judeus de todas as épocas e períodos. O texto que dizia: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Paulo insere Jesus dentro da autoridade, da divindade desse único Deus. Joaquim Jeremias, teólogo do Novo Testamento, diz que com isso Paulo estava inserindo, colocando sobre Jesus o título e o papel que foi referido em todos os tempos somente ao Criador, ao Deus vivo de Israel. C.H. Dodd, um dos mais importantes e brilhantes teólogos do Novo Testamento, vai afirmar dizendo que Kyrios foi um integrador a respeito do nome e do ministério de Jesus por toda a igreja do primeiro século, e que, portanto, a mensagem cristã registrada, revelacional, está unificada em volta de Kyrios, Jesus Cristo, o Senhor, o Deus vivo.
Em Apocalipse, o registro das últimas coisas, tanto como uma leitura histórica do que acontece aqui com desdobramentos celestiais a respeito do fim do tempo, o termo Kyrios é usado em contexto de adoração e grandiosidade a esse Senhor que se apresenta dominando a história. Em Apocalipse 4:11 encontramos o texto bíblico dizendo então: Tu és digno, Kyrios, Senhor e Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por sua vontade elas existem e foram criadas. Em Apocalipse, Jesus, mais uma vez proclamando a sua divindade, recebe a adoração como Kyrios, que para os judeus e para a compreensão hebraica é devida somente a Deus. Portanto, mais uma vez, uma afirmação da sua divindade. C.H. Dodd então pontua que isso mais uma vez fala da autoridade suprema de Cristo, sendo um com o Pai. George Eldon Ladd, na teologia do Novo Testamento, vai dizer então que Kyrios é uma declaração da primeira igreja legada a nós, do caráter único de Jesus como é de Deus Pai. Ele afirma ser Jesus a expressão definitiva de Deus, Kyrios, o que é um com o Pai. Portanto, quando usamos a palavra Senhor, traduzida ao português, que traduzimos do grego Kyrios, dentro dos nossos contextos comunitários e da nossa confissão de fé, estamos, em primeiro lugar, afirmando a soberania, a divindade de Jesus. Mas, para além disso, reconhecemos também a sua fidelidade e a sua aliança para conosco. O Senhor tem os seus servos, todos aqueles que confessam o seu nome. Ele é Kyrios. Por óbvio também, quando dizemos que Ele é o Senhor, o Kyrios, confessamos a nossa entrega de vida para dizer: Senhor, a sua vontade, o seu desejo, Tu és o Kyrios, o Senhor.